Oi, oi! Seja bem-vinda a mais um episódio Papo de Irmãs. Hoje nós vamos contar como nós fizemos a nossa viagem dos sonhos virar uma maratona europeia de 17 dias. Foi a verdadeira saga. Imaginem só, 3 irmãs, 3 maridos e 2 adolescentes. Foram 4 países com malas grandes, malas de mão, imagina a loucura. Mas na parte de planejamento nós fomos muito boas. Só esquecemos do detalhe de precisar dormir. Então, só faltou esse pequeno detalhe. Mas enfim, hoje para contar essa história nós trouxemos a motivadora dessa viagem, que tinha o sonho de ir pra Disney, que é a Isabela, nossa sobrinha, filha da Emilene. Seja bem-vinda, Bela. Oi, obrigada pelo convite. Então, antes de nós assistirmos esse episódio, pega o seu café, o seu vinho e vem com a gente. Bora começar. Bom, será que a gente sobrevive a mais uma viagem juntas depois dessa? Imagina só, né? Então, a Isabela tinha um sonho, ir para Paris. E para Paris conhecer a Disney. Ah. Não é isso? Não, na verdade era Disney só. É a Disney, não era ir pra Paris, no sonho dela. Tá, então vou começar de novo. Vai. A Isabela tinha um sonho, ir para a Disney. E quando a gente decidiu fazer a viagem, pensamos, vamos para a Europa, então vamos conhecer vários países, Tudo né? que a gente puder, a gente vai Mas vamos fazer. encaixar nessa viagem. Itália, Alemanha, Suíça, mas as meninas disseram, calma lá, né? São poucos dias para tanta coisa. Poucos dias, entre aspas, porque eram 17 dias. Não, e na hora... poucos para conhecer Itália, Alemanha, Suíça, tudo que eu A queria Europa conhecer, toda, né? Então elas, né, conversando, decidimos que iríamos para Paris, conhecer a Disney, Suíça, Londres e Portugal. Isso. O Lisboa foi stopover, na verdade, né? Entrou na jogada porque a gente aproveitou a passagem ali. É. E aí na hora de montar o roteiro no papel tava tudo perfeito, né? Até que a gente teve que fazer isso, colocar na prática, mas a organização do roteiro foi meio que acontecendo baseado no desejo da Bela de ir pra Disney, né? Então a gente tinha uma data pra ir, uma data pra voltar e era isso, né, Bela? E daí depois de assim, o que nós vamos fazer, qual era a ideia, o tempo que a gente tinha e os custos. Tinha que fazer esse planejamento também, né, Bela? Então, desde os 12 anos, né, que eu comecei mais a ter esse sonho de verdade. E daí eu comecei a economizar dinheiro e tal, só que pra conseguir mais ainda, eu resolvi abrir a lojinha online, né, de miçanga. E na verdade, mesmo com a pandemia, porque foi ali, né, bem na pandemia, me ajudou bastante por causa do salva-máscara que eu fazia e tal. Então ajudou a pagar alguns custos, né, da viagem. Verdade. Ajudou bastante, porque a E a gente fez mãe- algumas lives, né? Pra vender. E a mãe ficou muito orgulhosa e feliz, claro. Tá, e em relação ao nosso roteiro, né? Nós começamos indo para primeiro, que era o objetivo principal, para Disney, né? Para Paris, por causa da Disney. Aí nós ficamos 2 dias no Airbnb, foi tudo com Airbnb que nós fizemos, tudo Airbnb. Aí nós ficamos 2 dias no centro de Paris. Depois nós fomos para outro Airbnb próximo ao parque, que nós também aproveitamos 2 dias no parque. E foi a melhor coisa que a gente fez, né? Porque assim a gente tava próximo de tudo, ficou mais fácil, daí era muita gente, né, pra ir, pra vir e tal. E como é que foi a Disney, Bela? Foi incrível, né? Eu acho que foi melhor do que eu imaginava. E os brinquedos, assim, como é muito temática, tudo muito temático, é muito incrível, assim, né? Eu acho que eu esperava menos do que realmente foi, então eu gostei bastante. E como tinha neve também, É né? verdade, nevou, daí ajudou tudo a ficar mais incrível ainda. E falando em neve, como nós vimos a previsão do tempo e tal, ia nevar. Então, na primeira noite, a gente... previsão era às 3 da manhã, mais ou menos, né? É, Vamos colocamos colocar despertador. E vamos acordar. Todo mundo acordou, tá? Nada da neve cair. Tava Daí- muito frio e Muito tudo frio, indicava né? que ia cair. realmente nevar. Mas no segundo dia deu certo. Então a gente conseguiu ver as neves caírem do céu, tiramos muitas fotos, fizemos vídeo, foi muito legal. É verdade. E também isso fez no segundo dia do parque ser muito frio, né? Aham. Lembra como tava frio, porque tinha neve em tudo, e daí o dia inteiro fora, né? E Foi mesmo bem com humor. neve, não tirou a beleza do parque, né? O parque aí Foi bem divertido. Verdade.
E o que mais você gostou do parque? Eu acho que é a temática, né? Que ele era todo assim, tipo, pra cada brinquedo, pra cada área, era tudo bem temático que deixava bem mágico mesmo, assim, a experiência. E nós vimos o Mickey, o Pateta, né? Deu pra viver mesmo a experiência, as princesas. E as montanhas russas eram até radicais, né? Disseram que não seriam tão radicais quanto os outros parques, mas foi muito legal. Agora eu até lembrei da história lá do elevador. Como era o nome daquele brinquedo? Era o hotel. Tower of Terror. E daí a Bela, é o único brinquedo praticamente que a gente pegou uma fila, né? Porque como tava com neve, era muito rápido, não tinha muita gente. Não dava nem tempo de pensar. E daí nós estávamos na fila ali esperando, uma coisa de 15 minutos que nós ficamos na fila. Daí a Bela tava nervosa, né? Bela ansiosa, com medo, né? Que ia vir, não sabia o que era. Chegou na hora de entrar no brinquedo. Ai, eu não quero, começou a ficar nervosa. A gente vai sim, vai ter que ir. Agora só vai até aqui, agora vai se arrepender. E se arrependeu, Bela? Não, eu ia de novo. Foi radical, né? Mas... Só que assim, eu tava com muito medo porque eu já fui na Big Tower, era parecido, só que era pior ainda. Aí eu só lembro que eu me agarrei no pau, me agarrei na mamãe, e daí a gente subia, descia aquele elevador. Era a bolsa voando pra cima, pra baixo, a gente não sabia, né? Foi muito divertido mesmo. Bom, e saindo... Mas aí falando da Disney também, a parte do castelo, né? Que é o principal da Disney. O show, né? O show foi bem lindo. Foi muito frio também, era bem tarde, né? Foi bem tarde, acho que é 8, 9 horas da noite, né? E tava, aquele dia, como tinha nevado, tava muito, muito, muito frio. Mesmo nós tava com roupa própria, nós passamos bastante frio, mas valeu a pena. Valeu. Incrível, né? Lindo, lindo. E depois disso, a gente saiu dali, a gente foi pra Suíça, né? Nós ficamos 2 dias na Suíça. Fomos visitar um casal de amigos nosso, a Suelen e o Bruno. Beijo pra vocês que estão assistindo ao nosso podcast. E nós fomos pro Alpes também, né? E lá nos Alpes foi incrível, né? Porque tinha muita neve, era paisagem de filme mesmo, assim, né? E Bela, o que mais tu acha que te encantou lá nos Alpes, da neve, do que nós vivemos lá em cima? Eu acho que as árvores, né, que eram bem grandes, as montanhas também, que tava tudo, tipo, muita neve mesmo. E tava bem frio lá em cima também. E a gente tomava muito chocolate quente, né? Na hora a gente tava tomando chocolate quente pra se esquentar. E por conta da altitude também, daí eu meio que passei mal, né? Então teve uma hora que elas foram comer, eles foram almoçar, enfim. E daí, como eu estava mal, eu acabei não comendo. Então, por eu não comer, eles acabaram pegando menos comida, né? E na hora de pagar isso... A gente se deparou com a surpresa de que, como a Emilene estava ocupando o espaço na mesa, ela tinha que pagar como se fosse um couvert pelo uso do espaço na mesa do restaurante, mesmo não consumindo nada, né? E mesmo ela passando mal. Então a gente ficou indignado, porque no fim o valor que a gente pagou pelo uso do espaço dela na mesa podia ter comprado mais 2 porções de batata frita que teria dado, né? Tipo, é justo, porque o Alpes estava cheio, né? Tinha outras pessoas querendo comer, né? Tava esperando. Mas, enfim, mas dividir prato não é uma... não é uma recomendação, né? Não ali, né? Porque em outro lugar a gente dividia, né? A gente pegava vários, porque a gente queria experimentar tudo, pegava vários pratos, cada um comia um pouquinho de um, do outro pra experimentar. Mas ali não deu certo. Mas tudo bem. Foi uma experiência, faz parte, tá tudo certo. Depois ali a gente foi pra Londres, que também tava um dia chuvoso, como a Londres é conhecida, né? Também vimos a nossa prima, né? A Janine, beijo. Então, a Janine tava trabalhando, conseguiu dar um tempinho lá no serviço dela, um almoço bem corrido. Uma corridinha lá. Foi lá, comeu com a gente, inclusive ela que indicou o lugar para almoçar, que foi muito bom. As crianças principalmente amaram, né? Porque era hambúrguer. E ela conseguiu ver a gente, que fazia tempo que a gente não se via tão bem, né? Verdade. E dali a gente foi pra Lisboa, que era pra fazer o stopover, então nós já estávamos muito cansados, né? Era muita gente, uma programação bastante intensa, mas aproveitamos também pra conhecer Lisboa, e aí Bela gostou bastante dos pastéis de Belém. Era muito gostoso, é verdade. Era bom mesmo, né? Muito bem. E agora falando um pouquinho sobre expectativa e realidade, a questão do sono, né? Que no fim das contas esquecemos totalmente que precisava
precisávamos dormir. Na verdade não é que a gente esqueceu de dormir. Mas pra que dormir, É que- gente? A gente tava no avião, Tava na dormiu no avião. Europa, né? Mas é que a gente, tipo, como tinha muitos voos, né? Porque de um país pro outro foi tudo de voo e a gente queria aproveitar tudo. A gente dormia tarde, acordava cedo e como foi muito intensa a viagem, se tornou cansativo porque precisava dormir um pouco mais. Turista sofre. Turista sofre. Né, Bel, tu também tem uma história, né, de um momento que porque descansar. eu acho que era no aeroporto que a gente foi comer um Mac Café. E daí eu só lembro que eu e o Vini, a gente desabou lá na mesa, dormindo lá. Tem até chegou a vídeo da roncar. gente dormindo. Então tem altas Muitos, fotos de mas tem a gente dormindo no metrô, no ônibus, avião. boca aberta. É verdade. E do metrô, falando de metrô, também foi a bagagem, né? Que daí a gente sobe com mala, desce com mala, vai, Sobe porque escada. eram muitas malas e a gente tentou fazer o máximo, até por economia também, né? O máximo de metrô, porque senão nós íamos ter que pegar 2 Uber cada vez, né? Daí a gente optou por fazer metrô, ônibus e como tinha muita mala e a gente acaba comprando uma coisinha ou outra, daí mais as mochilas e era tudo muito pesado. E sobe escada do metrô, daí tá no lugar errado, volta pro outro lado e assim vai, né? E fecha a mala, pesa a mala, desfaz mala, corre Essa uma pra mim mala. também foi uma A parte parte mais estressante. estressante, eu acho que foi essa. Porque lá eles são muito rigorosos, né? No peso, do peso, né? Uma mala minha de mão quebrou, lembra? Quebrou. que- Tive que comprar outra mala de mão lá, porque não tinha Quando a como gente ficar estava andando também do aeroporto, acho que era do metrô pro hotel, pro hotel, pro o Airbnb. Paulo, meu marido, conseguiu passar com a rodinha em cima de um cocô no meio da neve, então a gente carregou aquele cocô até chegar no Airbnb. Quando ver as Então, arraso. Era só, meu Deus do céu. E andar com as malas na neve foi bem Foi. tranquilo. Porque a gente tinha que tomar cuidado pra não escorregar com aquelas malas. Foi bem. Tá, e Engraçado. assim, quando a gente tava fazendo o roteiro, algum momento, teve alguém que falou, nós tinha que ter mais descanso? Teve alguém que falou assim, vamos... Ninguém parou pra pensar. Bom, na verdade eu queria conhecer tudo em cada canto, então dormir pra mim não era uma opção, né? Achava que não ia ficar cansada, podia ser. Cansada pra quê, né? E assim, qual foi o momento que vocês perceberam que o roteiro tava bom, tá muito apertado, agora o que vamos fazer? Vamos tirar alguma coisa? Vamos continuar com o que a gente planejou? Eu acho que foi mais quando a gente chegou em Portugal mesmo, que teve aquele cansaço batendo, vontade de voltar pra casa. Tanto de, que né? lá a gente deu uma segurada, né? Foi Lá a gente ficou mais tranquilo. E até porque o objetivo que a gente tinha pra cumprir, no caso, que era ir para a Disney, a gente Já tinha feito, né? Então, ali já tava mais... E em algum momento, Bela, você pensou que a gente ia precisar tirar férias das férias pra conseguir voltar pra vida? Eu acho que foi mais no final mesmo. Que daí eu já tava cansada. Mas ao mesmo tempo eu não queria ir embora, que eu queria continuar conhecendo esse lugar. Verdade. E assim, nem teve tantas DRs, né? Porque Poucas, eu acho que imaginei, pela porque quantidade assim, sendo irmãs, a gente sempre tem nossos, né? Vai uma coisinha ou outra, aí com um monte de gente, eu pensei, vai dar briga essa viagem, vai dar uns pega, né? E nem deu tanto, né? Foi pouco. Foi mais pelo Tranquilo. cansaço quando deu alguma coisa ou outra, né? Assim, no final do dia que tava mais estressado e tal, mas assim, fora isso, não. Eu acho que foi bem de boa, todo mundo colaborou bastante, sabendo que nós estávamos em grupo, né? Nós estávamos em grupo, tinha que respeitar a opinião de todo mundo. Eu acho que nesse sentido a gente não teve problema nenhum. E isso foi muito bom, que dá pra gente saber que dá pra fazer outras viagens. É verdade. Vamos falar do banho europeu, então? Ai, vamos, a saga do banho. Eu acho que foi a pior parte, tirando... É porque assim, né? Nós chegamos em Paris, todo mundo cansado da viagem, né, do Brasil até lá, todo mundo queria tomar um banho gostoso, né? Que daí a gente deixou aquela noite, realmente a gente jantou, acho que foi, nem lembro se foi de manhã, Não, a durante gente o dia, chegou, almoçou. não podia entrar no Airbnb ainda. Daí a gente almoçou num restaurante ali perto. Bem gostosinho ali, o cafezinho. foi E daí a mesmo. gente foi Bem pro típico. pro apartamento, daí a gente só queria tomar um banho gostoso, pra dar uma relaxada e depois sair à noite, é verdade. E daí os homens, deixa então as mulheres primeiro tomar banho, porque lava o cabelo, aquela coisa toda. Nós tomamos o banho, quando os homens foram tomar banho, não tinha água quente. Tínhamos usado toda a capacidade do boiler. E aí a gente achou que era um problema, na verdade, do Airbnb, porque a capacidade era para 8 pessoas. Então, como que não íamos conseguir todos tomar banho? E aí o Paulo entrou em contato, enfim.
E eles disseram então que sugeriam que a gente metade tomasse banho pela manhã e metade tomasse banho à noite, sendo que todo mundo queria tomar ao menos 2 banhos no dia, né? Então, que isso nós foi temos esse sofrimento. costume, mas isso foi estressante. Isso praticamente em todos os lugares, né? Só os apartamentos mais novos, Mais modernos. mais modernos, que a gente não teve esse problema. Mas mesmo. fora isso, na Suíça teve esse problema. Em Acho que foi o quase pior de todos até da Suíça. Tava né? muito E daí teve até uns dias que a gente tomou banho de canequinha, né? Esquentando a Ah, água pra... E as crianças também, a gente às vezes dava mais prioridade pra poderem se esquentar. Eles tinham mais frio, na verdade, né? É. E os banheiros eram muito pequenos. Tanto que a gente acabava até batendo, desligando o chuveiro. Depois que tu tinha regulado a temperatura, tu batia, desregulava, né? Arrumava de novo. E assim, os prédios mais antigos, porque... Mas foi muito bom, tipo, Foi. acho que não mudaria nenhum apartamento que a gente foi bem gostoso, toda essa parte. E a reação dos nossos maridos? então, né? Acho que eles gostaram, né? Acho que foi Do planejamento, o né? Eles não se planejamento, meteram. não se meteram, foram muito queridos, assim. E depois até a gente teve que agradecê-los, né? Porque, querendo ou não é fácil conviver com a gente. É verdade. E eles que faziam a comida, né? É verdade, eles sempre estavam indo, era muito legal ir lá no mercado com eles, que daí a gente comprava coisa diferente, daí eles sempre faziam uma refeição diferente pra gente comer. Foi muito gostoso poder estar no Airbnb, cozinhar a própria comida, que é diferente de você estar no hotel e no restaurante comer pronto. Então, viver essa experiência também de estar no supermercado fora do país. Ver as coisas que tem pra vender, como que é. Comprar coisas diferentes, né? Mesmo que era a mesma marca, mas de outro sabor. Isso mesmo. Foi uma experiência boa nesse sentido. E o nosso guia foi o Paulo, né? Que ele ele que era ajudou fluente em inglês, que melhor falava dele. Só ele tinha a internet no celular, isso também foi um erro que nós fizemos. A próxima a gente sabe que só uma pessoa não dá. Foi uma economia que não valeu a pena. Mas ele, graças ao Paulo a gente conseguiu fazer muita coisa. Obrigada. A Isabela também ajudou bastante, né? Porque ela verdade, também fala também. fluentemente inglês, mas tem uma boa fluência. Fosse pra planejar outra viagem, vocês fariam a No mesma? mesmo destino, eu faria tudo igual, eu acho. Eu também. Até a parte de dormir. A gente fala que foi cansativo, que a gente esqueceu de dormir, mas até isso eu acho que eu deixaria. E bom, como uma dica para quem tá querendo fazer esse roteiro um pouco mais apertado, eu diria que o planejamento é o ideal, é o que vai te orientar a entender quanto tempo você tem para cada coisa e não deixar de fazer nada daquilo que você gostaria de visitar, que foi o que aconteceu, apesar de a gente ter privado de sono, todos os rolês ali de metrô, nós conseguimos realmente conhecer tudo que estava na programação. Então já saímos daqui com tudo muito bem planejado. Essa é a dica que eu dou para quem quiser fazer um roteiro assim com muitos países em poucos dias e com bastante pessoas. A gente sobreviveu à maratona europeia e junto nós trouxemos na bagagem muita risada, muita história, né? Mais relacionamento. E foi muito legal. Muitas memórias também, né? Memórias. Que vale a pena isso, né? Essa vivência, né? É verdade. E bom, se a nossa família resistiu a essa viagem, eu acho que ela resiste a qualquer coisa a partir de agora. Então que venham mais viagens com mais horas de sono, por favor. Que a gente já tem que marcar a próxima, né? Com certeza, vamos começar a Vamos pensar. pensar nisso, né? Tem que ter um outro sonho aí pra motivar, né? Foi a Disney, agora tem que ter outro sonho. Vamos lá. E a gente quer saber, você também tem alguma viagem que você fez com muitos perrengues, com muitos países? Conta pra nós. Comente aqui como é que foi, como é que você faz o seu planejamento nas suas viagens. E se você gostou desse episódio, mande para aquela pessoa que também gosta de viajar e marca que o lugar vai ser perfeito. Então agradecer a Bela por estar com a gente contando essa história que foi muito divertida. E fique ligado pro próximo episódio, porque todo papo entre irmãs vira assunto de podcast. Tchau! Obrigada! A galera aí, ó. Todo mundo levando mala. Chovendo.